Em pronunciamento na CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Eduardo Girão deu uma lição de moral para aliados de Lula que, arrogando-se defensores da democracia e da paz social, agem de forma belicosa e com sanha persecutória contra cidadãos que representam uma ameaça aos seus projetos de poder. O parlamentar atestou: a gente tem o dever moral de elevar o nível desse debate aqui. O exemplo tem de vir de cima. Já não basta a sociedade dividida, polarizada após uma eleição? Estamos chegando a 8 horas de inquirições, são 8 horas de falácias, até de fake news, de ataques pessoais. Um dizendo que vai dar tapa no outro, outro falando de um que nem aqui está, outro dizendo que quer ver o outro preso. Que sanha é essa? São esses os democratas que querem pacificar essa nação? Dessa forma, o congressista denunciou táticas de Lula para sabotar e, posteriormente, aparelhar e dominar a CPMI, além de questionar qual seria o medo da esquerda no que toca ao sigilo de imagens e vídeos. Cadê o fotógrafo que estava lá no dia 8 de janeiro? O governo Lula, o tempo todo, sabotou, boicotou a CPMI. A CPMI foi sequestrada. É um instrumento da oposição. Isso é histórico. Estão atropelando. O que tem de tão secreto nas imagens do Ministério da Justiça que não querem revelar? Estou vendo uma CPI da pandemia 2. É isso que a gente quer? Ir para lugar nenhum? A regra da boa convivência é o respeito. Podemos ser adversários, mas jamais inimigos. Somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito, que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou 20 mil reais um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante e ninguém sabe disso. Opa! Vamos investigar essa pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em CPIs, em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas. E isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas e interessadas são aceitas sem questionamento e servem como base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados
vazados para a velha imprensa, que então promove um azar de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos a veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 23 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Uma pergunta da parte do senador Magno Malta. Vamos fechar esse bloco de 3 oradores, passando a palavra ao senador Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Arthur Maia. Parabéns pela sua condução, senhor Silvinei Marques. Vasque, seja muito bem-vindo aqui a essa comissão. Eu procurei desde o início acompanhar essa sessão. Foi um dia atribuladíssimo aqui. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como eu nunca tinha visto em 4 anos e meio, mas fiquei sempre ouvindo, acompanhando, e eu quero fazer um apelo a todos os colegas, seja de diversas posições ideológicas, situação, oposição. A gente tem um dever moral, senhor presidente, de elevar o nível desse debate aqui. A gente não pode fazer o que aconteceu hoje. O exemplo tem que vir de cima. Já não basta hoje a sociedade dividida que a gente está, polarizada ainda, depois de uma eleição. Eu fico estarrecido em ver hoje aqui, 8 horas estamos chegando de inquirições, de oitiva, e a gente vê esse tempo, 8 horas de falácia, de narrativa e até de fake news. Ataques pessoais de colegas contra colegas, rapaz. Onde é que nós vamos parar com isso? Pelo amor de Deus. É do lado um dizendo que vai dar um tapa no outro. É o outro falando de colega que nem aqui tá, de SWAT, não sei o quê. É outro que vai nas redes sociais acusar, dizer que tem que ver preso, tanto que um fugiu do Brasil, e que o outro, que é colega nosso aqui, vai ser preso, quer ver preso. Que sanha é essa, rapaz? Pelo amor de Deus. Esses são os democratas do Brasil que querem pacificar essa nação? Cadê o Adriano Machado? Vou perguntar todo dia aqui. Vou usar o tempo para perguntar, porque nós não vamos escapar disso. Se a gente quer entregar a verdade para a população, é de todos os lados. Cadê o fotógrafo que estava lá no dia do dia 8 de janeiro? O requerimento dessa CPMI que o governo, a gente tem que repetir isso, o governo não queria de jeito nenhum, o governo Lula. O tempo inteiro sabotou, boicotou. E eu vi um colega
parlamentar de 7 mandatos, com todo respeito a quem pensa diferente, começando a sessão dizendo o seguinte: acredite se quiser. Olha, o governo tem que fazer acontecer mesmo, tem que botar para votar, ganhar no voto, é a maioria que manda. Ora bolas, foi sequestrado essa CPMI, rapaz. É um instrumento da oposição, da minoria, histórico, todo mundo sabe disso. É como a gente diz lá no Nordeste: além da queda, o coice. Quer atropelar? Não vai chamar o Adriano Machado, nós vamos colocar para votar. Não é possível que querem encobrir as imagens do Ministério da Justiça, gente. O que é que tem de tão secreto nessas imagens que ninguém pode revelar do Ministério da Justiça? A população quer saber isso. O dia 8. Olha, eu quero dizer, senhor presidente, que eu participei de uma CPI aqui, que o Brasil todo parou no começo, acreditando que seria uma CPI séria. A gente não pode desgastar esse instrumento da democracia com narrativa, guerra de narrativa, o tempo todo. Eu presenciei na CPI da pandemia, estou vendo uma CPI da pandemia 2. É isso que a gente quer? Não ir para lugar nenhum. Esse é o questionamento que eu queria fazer de coração para todos aqui. Vamos nos respeitar. A regra da boa convivência é o respeito. Nós podemos ser adversários, sim, no campo das ideias. É um discordando do outro, querendo ganhar no argumento, nos fatos, mas jamais inimigos, rapaz. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, senhor presidente, eu queria fazer aqui colocações com relação perguntas ao senhor Silvanei, que veio aqui de forma serena, tranquila, firme, respondeu a tudo do meu modo de entender, trouxe dados, veio aqui, é uma pessoa capacitada, pelo currículo dele dá pra gente ver. O senhor foi criticado, senhor Silvanei, por muitos apoiadores do presidente Lula, por ser uma pessoa próxima ao ex-presidente Bolsonaro. De posse desse argumento da esquerda brasileira, construiu várias narrativas levantando suspeitas sobre as suas decisões, quando estava à frente da PRF, uma das entidades mais respeitadas pela sociedade brasileira. Contudo, o atual diretor da PRF, escolhido pelo ministro Flávio Dino, é o inspetor Antônio Fernando Oliveira, que é cria política do referido ministro, com quem trabalhou no seu mandato de deputado federal e, posteriormente, governador, na assessoria de planejamento do Detran do Maranhão. Ao todo, o inspetor Antônio ficou afastado da PRF por mais de 7 anos. Também circulam fotos do diretor da PRF posando como se fosse o ditador Fidel Castro. Ô povo para gostar de ditador. Com um charuto entre os dedos e com os trajes semelhantes utilizados pelo cubano. O fato é que, pelo inspetor Antônio ter se afastado por tantos anos da PRF, os policiais rodoviários o veem como uma pessoa defasada de conhecimento sobre a instituição e sua missão. Pergunta 1. Uma pessoa com esse perfil ideológico pode dividir ainda mais a PRF, causando irreparáveis prejuízos à população brasileira, politizando uma instituição tão importante para a segurança pública do Brasil? O que o senhor pensa sobre isso? 2. A aproximação e influência do atual diretor da PRF junto ao ministro Flávio Dino nos assuntos relacionados às obrigações da PRF pode ter influenciado nas omissões do ministro, e é isso que a gente precisa ver, essas eventuais omissões do governo federal em não cadastrar e acompanhar ônibus com manifestantes que chegaram em Brasília nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, tendo isso acarretado os atos violentos e deploráveis
daquele fatídico dia? Outra pergunta. O grupo de resposta rápida é a unidade de pronto emprego e operações especiais da PRF, criado para atender a necessidade de contar com uma divisão altamente treinada para lidar com situações de alta complexidade. A base de operações dessa unidade está localizada em Brasília, de onde se pode deslocar rapidamente para qualquer estado do país. Estima-se que esse grupo pode estar presente para operar em qualquer unidade da federação dentro de 3 horas. Sabemos que a PRF é uma instituição policial ostensiva federal, subordinada ao Ministério da Justiça, que tem como ministro Flávio Dino. Se esse grupo especial leva até 3 horas para chegar em qualquer local do Brasil, caso fosse acionado administrativamente pelo ministro Dino para apoiar as forças de segurança que estavam com os efetivos defasados no dia 8 de janeiro, e ninguém sabe onde é que estavam, poderia ter ocorrido o avanço da turba em direção aos prédios dos 3 poderes e evitado as depredações? Na sua opinião, houve o acionamento dessa tropa por parte do ministro? Peço que justifique a resposta. Diante dos fatos e como eles ocorreram, pelo que o senhor tem conhecimento, o diretor-geral da PRF, nesse dia 8 de janeiro, poderia ter sido acusado de praticar crimes de prevaricação ou de ter contribuído com os atos de vandalismo? E a última pergunta: em toda a sua longa carreira profissional, o senhor vivenciou inúmeras eleições. Assim, o senhor deve conhecer o que diz o Código Eleitoral quando aponta que é vedado aos candidatos, órgãos partidários ou qualquer pessoa o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana, inclusive sob pena de estar em curso em crime eleitoral. O caso o senhor não tivesse abordado os ônibus naquela ocasião, quais seriam as medidas administrativas e criminais a serem impostas ao senhor e seus comandados? 2, o senhor estaria prevaricando? E 3, a outra forma de combater esse tipo de crime sem abordagem aos veículos? Muito obrigado, senhor presidente.